Fala pessoal, tudo bem? Conseguem me ouvir tranquilamente por aí? O pessoal está entrando aí, estamos iniciando mais uma das nossas lives aqui pelo Instagram. Esperar só alguém sinalizar se tá bom o áudio, acho que o vídeo também consegue me enxergar perfeito, né? O pessoal está entrando. Áudio ok, chegou ali a sinalização. Então, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos à quarta edição do nosso seminário Cultura, Museus e Comunicação no pós-Covid-19. Né? Vamos chegando, passando, diremos assim, né, a metade do nosso ciclo. Então, hoje, né, para celebrar especialmente, entramos ao som do Chico César aí, né, a música Museu, uma belíssima música que celebra um pouco os espaços museais, instituições museológicas aqui do nosso Brasil, e não só aqui no Brasil. Hoje, né, para quem não sabe, dia 18 de maio, celebrado o Dia Internacional dos Museus. Então, essa live, né, a gente vai celebrar um pouco disso também por parte aqui do Musecom. E vamos também, né, rechear essa semana aí com outros 2 encontros. Então essa vai ser a semana com o maior número de lives e eventos aí dentro do nosso ciclo, justamente para podermos celebrar, né, esse momento. Hoje, pessoal, vamos estar recebendo, né, o museólogo André Angulo, que vem lá do museu, que é museólogo lá no Museu da República, né, vai trazer um pouco dessa perspectiva. Vamos bater um pouco de papo assim, né, com uma grande instituição do cenário museológico nacional, né, que é o Museu da República, um museu vinculado ao IBRAM, né, o Instituto Brasileiro de Museus, e ele vai poder nos contar um pouquinho de como está sendo a coisa por lá, né, de como tem sido as atividades por parte do Museu da República nesse momento. Antes de chamar o André aqui para o papo, eu vi que ele já entrou aqui conosco, né? Em seguida vou solicitar aqui a entrada dele em vídeo. Queria adiantar assim que essa semana ainda teremos na quarta e na sexta-feira eventos, né, em decorrência do nosso ciclo. Na quarta-feira vamos receber o projeto Acervos Multimídia, né, de Arqueologia e Antropologia, um projeto muito bacana, né, que uma outra museóloga, a Priscila Chagas, vai nos contar um pouquinho. Lá na sexta-feira, ainda receberemos o Teatro São Pedro, né, através da figura do presidente da Fundação Teatro São Pedro, o Antônio Hoffel, né, que, além de professor da área de jornalismo, né, vai nos dar uma perspectiva muito boa de alguns projetos aí no cenário cultural através lá do teatro, tá bom? Então, vou tentar já ir convidando aqui o meu amigo extremamente competente, André Angulo, para entrar conosco aqui na live. Sei, deve estar entrando em seguidinho, vamos aguardando. Não, pode ir. Opa! Fala, então. Entrou, André? Ouvindo? Tudo bem, André? Estamos ouvindo. Tudo bem com você, querido? Saudades, Tudo hein? Tudo certo. Até para falar para o pessoal aí, esse também é um reencontro, né? Fui estagiário do André lá já parece longínquo, né, André? 2014, a gente né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês aí da equipe do Museu da República.
o André lá na parte de reserva técnica, então também é um reencontro nosso por aqui. Tudo bem por aqui, André? E por aí, como é que vão as coisas? Parece que a gente está no meio de um filme de ficção científica, né? Bicho, essa pandemia, essa tranquila. Eu tô aqui em Copacabana, olha só. Porra, um negócio assim, eu nunca vi um negócio tão vazio a essa hora, cara. Olha lá. Aí tem um navio parado lá. Bicho, é muito estranho. O que está acontecendo tudo é muito estranho, entendeu? Assim, mas a gente está sonhando, tentando tirar aqueles projetos da gaveta. Eu acho que todo mundo hoje está repensando a vida, né? Repensando as ações e repensando o futuro, né? Porque a gente nunca imaginou passar o que a gente está passando agora, né? Essa é uma questão. Exatamente. Até ontem a gente brincou com isso, André, na entrada que a gente participou ali da Museum Week, aquela atividade também aqui para a rede, né? Que estava nos provocando a falar de sonhos, né? Se a gente fosse falar de sonhos ou de pesadelos, talvez nem dos sonhos mais remotos ou dos pesadelos mais distantes, a gente pensaria numa situação como essa, né, em 2020, tão rápido assim, né, como aconteceu. Mas, né, acho que seguindo aqui na linha da tua apresentação, André, para o pessoal que está nos assistindo, né, o André é museólogo e também trabalha, né, com o Trend, né, André, para poder falar também dessa interação aí conosco, né, trabalha muito com a abordagem do turismo, né, relacionando aos museus, mas, né, enfim, para além dos museus, né, André? Sim. Então, seja bem-vindo aí, cara. A ideia é hoje a gente bater um papo, tá? Em seguida eu vou te trazer algumas perguntas, mas, assim, queria dizer, assim, que é um prazer enorme para mim, né, e para todo o Museu da Comunicação, aqui a Secretaria de Estado da Cultura, tá te recebendo, tá? Para bater esse papo. Super obrigado por topar e estar com a gente. Bom, o prazer é todo meu e é um orgulho ver você que passou pela gente, né, Wellington? Você foi uma pessoa especial. Aquele 2014, as saídas lá com aquela galera, para a gente poder tomar cerveja na Mureta da Urca, né? É um momento assim que lembro com carinho. Quando você fez o convite, eu fiquei, nossa senhora, olha como que o tempo passa, realmente, né? E a gente fica feliz, entendeu? E 2014 foi um ano também um pouco emblemático, que foi, né, dadas as proporções, nada a ver com o que estamos passando agora, mas também foi um ano que houveram conturbações, né, que teve aquela greve, né, do sindicato vinculado à cultura, né, então teve uma paralisação também. Eu lembro que tinha um contexto na microescala dos museus, né, um pouco parecido, assim, de interrupção das atividades, né? Sim, sim. E naquela época, uma coisa que eu nunca mais vou conseguir fazer isso na vida, porque eu também não quero. Eu tinha 3 mandatos. Eu era presidente da Associação de Servidores do IBRAM, eu era diretor do Sintracef, do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, e eu era coordenador na Condicef. Então, assim, eu consegui fechar 3 eleições, 3 mandatos, e uma greve na Copa do Mundo. Mas eu acho que o que é inesquecível mesmo naquele 2014 é o 7-1 em Belo Horizonte, né? Mas não vamos falar sobre isso. Sem dúvida, um ano marcante aí, André. Bom, André, começando aqui, né, começando no nosso expediente aqui do seminário, queria abrir, assim, né, acho que trazendo uma questão, assim, bastante pertinente, principalmente para nós aqui que estamos no Rio Grande do Sul, então um pouco afastados, assim, né, principalmente né, de maneira física ali das atividades do Museu da República, né? Queria que tu contasse um pouquinho para a gente, né? Como é que andavam as atividades aí no Museu da República, qual era o planejamento que vinha sendo executado, né? E como é que foi esse impacto da pandemia, né? Nesse momento, assim, né, que chegou atravessando, diremos assim, todos esses planos e horizontes que os museus vinham estabelecendo para a gente. Na verdade, o que a gente lá no museu, a gente tinha uma questão que é muito interessante, que é estar sob a direção de Mário de Souza Chagas. Eu acho que isso é um divisor de águas, né? E, na verdade, ali foi uma questão que almejamos desde a criação do IBRAM, né? É o primeiro diretor, na verdade, escolhido num processo de seleção, que, na verdade, hoje é uma obrigação em lei do Instituto. Por mais que algumas coisas que estejam acontecendo hoje, que a gente vê talvez algumas sombras, né? Porque 2 seleções elas foram interrompidas. A seleção do diretor do Museu da Inconfidência e do diretor do Museu Histórico Nacional, da direção do Museu Histórico Nacional. E isso a gente tem uma explicação, mas que não é muito plausível. Mas isso, sob o meu ponto de vista, eu, André, pensando sozinho. Mas a gente conseguiu implementar isso no âmbito para acabar com as indicações políticas, né?
Você imaginar hoje que para o Centrão, hoje, né, a coisa da velha política é ser um prato cheio a direção de 30 museus nacionais, né, de 30 museus federais, que estão sob coordenação do IBRAM. Aí, no caso, no Rio Grande do Sul, o Museu das Missões, né, no caso, que é um museu icônico, né, uma criação de Lúcio Costa, um projeto museográfico de Lúcio Costa e tal. E que também o diretor daí também foi escolhido por seleção, né? No caso, a gente está conseguindo implementar isso. E o Mário, na verdade, ele traz uma questão de um plano museológico participativo e que, na verdade, a equipe, logicamente, ela vai se reduzindo por conta das aposentadorias que estão sendo em curso, né? Na verdade, na administração pública federal como um todo, e especificamente na área de museus, a gente teve a última leva de concursos, na verdade, no IBRAM, foi em 2010, né? 2010, e a gente já está há 10 anos sem concurso público, né? No âmbito dos museus, e no IFAM, na verdade, teve um concurso recente e tal, que entrou um pessoal, mas ainda tem muitos hoje, na verdade, dentro da Secretaria Especial de Cultura, né, que era o Ministério, são 1.500 cargos vagos, né? Então são 1.500 cargos possíveis de preenchidos por concurso público. Mas a gente sabe que essa política dessa atual gestão do governo, né, que eu não gosto de falar nem o nome para não acontecer alguma coisa já, né, é a não implementação de concursos públicos, né, a política de Paulo Guedes. Então a gente vai ver aí um processo, na verdade, de aposentadorias e de não repor os quadros. E no meio dessa crise mundial, a gente sabe que o poder público, na verdade, vai ter uma menor arrecadação de receitas, e a gente tem de ver a questão ainda, um marasmo na questão da entrada de novos servidores, e ainda mais sobre a questão, sobre o grande fantasma da implementação das OS na cultura, de se transformar alguns museus em OS, que isso ainda está em curso, essa discussão dentro do IBRAM, propriamente dito. Agora, te respondendo, que a tua pergunta foi longa, né? Fazendo esse preâmbulo, a questão do Museu da República. Tá todo mundo muito feliz, a gente, assim, eu particularmente, uma pessoa animada com a gestão do Mário, a gente tinha uma agenda de vários eventos, uma agenda de várias questões de discussão, né? As jornadas museológicas com temas muito próprios, né? Da questão da cidadania, da questão de se pensar, né? Todas as agendas, né? De minorias, a questão do feminismo, a questão de racismo, a questão indígena no Brasil, né? E isso, pensando que a gente é interessante de que a gente está fazendo, e isso estava implementando essa agenda de se pensar, de se discutir, de se problematizar isso, nessa atual onda conservadora pelo qual o mundo passa, né? O mundo passa por uma onda de conservadorismo. E isso aqui é um pouco exemplar do momento que a gente está vivendo no âmbito do governo federal, vamos dizer assim. Né? Então, assim, agora a gente estava com uma agenda super positiva no âmbito do Museu da República e que a gente foi atropelado por essa pandemia. Né? Não tenho nenhum problema de falar também que a gente, sabendo que a gente tinha uma política mais... E sabendo que lá o museu, né, Wellington, você sabe, a gente tem tanto o Palácio do Catete quanto o Palácio Rio Negro, sob administração. A gente ainda tem um outro palácio em Petrópolis, né, que era, na verdade, os presidentes, na época, quando houve a implementação do sistema republicano no Brasil, inicia-se um processo de se manter a tradição, assim como o imperador fazia, né, no regime monárquico, os presidentes passavam os seus verões, né, em Petrópolis, no Palácio Rio Negro. E o Palácio Rio Negro hoje é um museu e quem administra é o Museu da República. Né? Então, o Museu da República, hoje, a gente está estruturando a seguinte forma. Nós temos o Museu da República com o Palácio do Catete e o Palácio Rio Negro. Né? É essa lógica que a gente está tendo. E a gente está no âmbito, na verdade, o Palácio Rio Negro ele teve uma administração que foi, na verdade, pertenceu à prefeitura, e aí depois passou para o Ministério Público, passou para a Procuradoria de Justiça, e aí teve, na verdade, o Exército tomou conta nos anos 70 e 80, então ele teve assim, e hoje ele está, na verdade,
machucado, vamos dizer assim, ele sofreu uma ação civil pública pelo Ministério Público, e essa ação civil pública, a Justiça acatou como, realmente, olha só, vocês têm que fazer alguma coisa, quem é o IBRAM, e a gente conseguiu a aprovação aí de um dinheiro do Fundo Nacional de Cultura, de 3,9 milhões, eu faço parte dessa comissão, e que a gente estava implementando também uma agenda da licitação, da contratação de vários projetos, né? Projetos, na verdade, de questão arquitetônica, de restauração, de conservação, de museografia, de museologia, e no meio dessa hecatombe toda está paralisado, mas a gente também está nessa agenda positiva, né? Agora, no Museu da República, a gente, por conta, teve que se proceder o fechamento, né? A gente tem um jardim que é muito visitado, né? Pela população, na verdade, dos arredores e tal, mas mesmo isso a gente teve que fechar para não gerar concentração, não gerar acumulação de pessoas lá dentro, né? Mas a gente também tinha uma outra questão que a gente também estava conseguindo resolver, porque é aquilo que se dá, né, no âmbito da administração pública. Às vezes você tem o dinheiro para pagar os contratos, pagar o salário de todo mundo, mas você não tem o dinheiro para comprar a tinta da impressora. Falta comprar o papel higiênico, né? Então a gente estava conseguindo implementar uma questão, tudo do ponto de vista legal, nada em regra 3, nada em esquema, né? Mas a gente conseguindo fazer pela lei de direito de uso de imagem, né? A gente conseguindo várias parcerias, né? Onde as pessoas procediam os eventos, procedia a escolha de uma agenda, né? Em edital, aberto e com chamada aberta permanente, e as pessoas, na verdade, a gente negociava contrapartidas, né? Contrapartidas que permitiam, vamos dizer, uma que teve recentemente, que foi muito interessante, foi a gravação pela Globo daquele seriado, eu até esqueci, mas aquele seriado que é um seriado engraçado de comédia, que a gente conseguiu proceder, daqui a pouco eu me lembro o nome do seriado, a gente conseguiu proceder à restauração da gruta, né? Todas as rocais e o sistema todo de irrigação, né? E da cachoeira da gruta, entendeu? Que estava, na verdade, detonado desde a grande reforma de 1985, que foi procedida no Palácio. Poxa, de 1985 para 1989 foi o centenário da República, né? Claro, então, quer dizer, agora ainda se tenta algumas coisas, assim, a gente está tendo, vamos dizer, eu pelo menos toda semana eu vou ao museu para fazer uma vistoria na área de reserva técnica, para saber por que aquela coisa, telhado, chove, a gente fica preocupado, a gente procede uma vistoria, né? Eu mesmo, no meio disso tudo, teve uma segunda-feira que eu fui, segunda-feira é uma vistoria mais pesada do Palácio, ver todas as janelas e tal, que é aquela questão de cuidar de uma casa velha, né? Eu fui acometido por Covid, eu peguei Covid-19, né? Fiquei 10 dias tendo febre, todos os sintomas, né? Febre, sem paladar, sem olfato, né? Diarreia no final do dia e tal, mas eu acho que vocês não vão se livrar de mim, que eu vou conseguir me recuperar, tá bom? Não, tem que ficar firme e forte aí, André. Cara, comentando um pouco assim sobre o que tu trouxe aí para o nosso papo, né? Eu acho que essa entrada, né, do Mário, acho que ela vem a contribuir bastante. O Mário, né, um abraço para ele, assim, né, também aqui da nossa live, ele esteve envolvido hoje também em outro compromisso ali com o Museu da Maré, né, o Museu da República, vocês estiveram também numa atividade anterior aí. Ele é uma das grandes referências teóricas aí da área da museologia nacional, né, então... Travou aqui. Muito importante que ele tenha assumido um museu tão representativo como é o Museu da República, né? E como tu disseste, assim, a gente conseguir que o Museu da República, que não da minha parte, né, mas sabe-se que por parte dos públicos em geral, talvez seja enxergado muito como um formato mais... por muito tempo tenha sido enxergado como um formato mais rígido de museu, né? Um museu mais tradicional, e não que ser um museu tradicional, essa foi uma das perguntas, até inclusive, que já subiu aqui ao longo da live, das pessoas que estão assistindo. Ser um museu tradicional significa, sim, né, trabalhar com signos e códigos, né,
de maior data, por assim dizer, dentro da museologia, dentro da história, mas não significa que o museu não esteja aberto, né, para novos canais, novas formas de comunicar e se reconstruir Sim, também cotidianamente, que é o que a gente precisa, né, André? Todo dia a gente, quando eu exato. digo a gente, nós que estamos na linha de frente dos museus, né, essas instituições de maneira mais complexas, então sempre se reconstruindo, né, estão sempre se atualizando, né, para conseguir justamente gerir essa memória, né, que perpassa essas instituições. Cara, sobre o que tu trouxesse assim dos projetos, acho que muito interessante assim essa abordagem assim, que tu colocaste mesmo da agenda, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos e daí falando especificamente do Museu da Comunicação, a gente tem assim um pouco dessa questão também assim de principalmente na questão ali de como operar assim com o corpo terceirizado, né? Tudo mais, às vezes alguns insumos, né? A gente justamente, ou até um poder mínimo de investimento, e quando eu falo investimento eu não digo fazer um restauro ou fazer um processo maior, mas muitas vezes um investimento simples, né? A gente tem, às vezes pode ter algum tipo de dificuldade, e a gente tem trabalhado um pouco nessa linha que tu mencionaste também, né? A gente não de buscar assim, uma agenda pública, né? De edital, para conseguir, através de contrapartidas de ocupação de espaço, tentar cumprir um pouco disso, né? Então, acho que para esse ano, assim, a gente tem boas perspectivas. Mesmo com tudo isso que tem acontecido, a gente conseguiu avançar bastante nisso, assim, né? Embora os eventos físicos não estejam acontecendo, a parte estrutural, né, burocrática e mesmo de concepção da parceria, da troca de patrocínios, pode ser, assim, é algo iminente aí que vai nos dar um resultado interessante, aí, principalmente para o segundo semestre desse ano. Queria comentar. Mas essas parcerias também dão dor de cabeça, né, André? Eu lembro na época lá da filmagem do Getúlio, também uma produção da Globo Filmes lá, foi um pouco de dor de cabeça para vocês, né? Nossa, foi essa, mas com a graça das musas, né? Como você estava falando, queria voltar um pouquinho, quando você falou assim, o Museu da República é um museu que se encaixa no padrão tradicional ortodoxo. Sim, ele não tem como fugir disso. Ele é um palácio do século XIX, de arquitetura neoclássica, que inclusive tem lá o vitral das musas, né? Então, esse museu, o nome vem de musa, a gente tem as 9 musas lá dentro, né? Tá um jardim romântico inglês do século XIX, então ele tem toda a tradição de ter a concepção de palácio, acervo, público visitante. Mas, ao mesmo tempo, isso a gente consegue desconstruir, ou pelo menos se esgueirar no padrão da nova museologia e no padrão da questão da museologia social, quando o museu, e muito pela figura do Mário, e o Mário, na verdade, ele tem esse dom de um pouco contaminar, né? Viralizar, esse termo eu hoje, nessa pandemia, ótimo, contaminar e viralizar, essa questão da museologia social, né? E a gente se tornar, na verdade, um centro de referência da museologia social, um museu tradicional ortodoxo, mas que consegue trabalhar com todos os museus de favelas, né, os museus comunitários, né, e integrando parcerias que permitem a gente, na verdade, desenvolver essas ações e que tem essa dialógica, né, essa questão de um se alimentar, um se retroalimentar com o outro. Então, acho que isso é uma questão muito interessante que vem acontecendo, né? Uma das últimas ações também que está em curso, e essa pandemia paralisou, e eu acho que é uma questão de conhecimento geral, que a gente estava, e aí a lógica, né, o argumento do Museu da República, trabalhado pelo Mário e equipe, e equipe dessa que eu faço parte, é o recebimento do acervo que está no Museu da Polícia Civil, no Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro era a capital, que teve, na verdade, quando as religiões de matrizes africanas eram consideradas crime, né, eram consideradas curanderismo esqueci o nome, mas 171 no Código Penal, esqueci o termo. Mas assim, e aí que eram recolhidas como prova de crimes, né, que na verdade entravam-se nos terreiros, a polícia quebrava tudo e pegava os objetos sacros, né, como prova de crime. Esse acervo, na verdade, que é uma demanda do movimento de candomblé, do movimento negro, né, de se repatriar isso está indo para o museu, a gente conseguiu conjugar que, na verdade, e esse acervo ele é tombado pelo IPHAN em 1938, ele faz uma das primeiras levas
de tombamento do Instituto Patrimônio Histórico e Registro Nacional é esse acervo chamado da magia negra, que, na verdade, o movimento de terreiros não gosta desse termo, então o movimento o nome do movimento é Liberte o Nosso Sagrado. Então, esse acervo sagrado das religiões de matriz africana, nós vamos receber por comodato e depois, talvez, incorporar ele definitivamente, mas isso depende se o povo de santo aceitar. Isso, na verdade, a gente está propondo um conselho, que se cria um conselho, que o Museu da República é um integrante do conselho, com todos esses, inicialmente, 17 terreiros no Rio de Janeiro. Uhum. Terreiros esses que foram, na verdade, invadidos lá na República Velha, né? E que, na verdade, esse acervo vai vir, como o Mário fala, num conceito de reparação histórica, porque era dali que saía, na verdade, e principalmente a polícia de Vargas, né? Que a polícia política, o DOPS, né? De Vargas, que, na verdade, detonou uma grande perseguição a esses terreiros e, consequentemente, a produção desse acervo. E a gente, como Palácio do Catete, a antiga sede da presidência, recebendo esse acervo e dando, na verdade, a consecução de como a gente vai pesquisar, conservar e comunicar esse acervo que é patrimônio nacional. Claro. André, surgiu aqui uma dúvida, acho que bem pertinente dentro do que a gente está conversando, assim, de maneira mais ampla. Acho que é interessante trazer aqui do nosso amigo também, né, o Inácio Barbosa, aí do Rio de Janeiro. Inácio, professor Inácio. Professor Inácio, grande. Ele colocou aqui para nós, né, existe um potencial de reinvenção dos museus pós-pandemia e se esse potencial passa por políticas públicas culturais, né? Eu acho que essa é uma questão também pertinente, né, para a gente tratar aqui. Antes de passar a bola para si de novo, né, para a gente talvez tentar abordar essa questão aí, trazida pelo Inácio, é importante mencionar assim, também que muito interessante essa abordagem aí do Museu da República, né, sendo né, uma ponta de lança aí dentro de um processo mais amplo, que, como tu falou, coloca, né, os terreiros e as casas de santo assim, numa espécie de construção, né, de horizonte para esse acervo aí, que nem tu bem trabalhou, é bastante significativo, né, histórico, aí dentro de uma arqueologia da memória sagrada, né, das religiões de matriz africana aí no Rio de Janeiro. Bem legal, eu não estava sabendo, não sabia desse projeto, o André, né, falha minha, mas baita projeto, sim, uma grande iniciativa mesmo. Antes da gente entrar também, André, eu queria, só para a gente acho, finalizar essa parte bem objetiva, uma questão que surgiu, Thaís, conversando aqui com a equipe do Musecom, quando a gente estava se preparando para construir o ciclo, né, construir aqui a rodada das lives, a gente observou, né, através de várias comunicações, que o IBRAM tem dado muitas normativas e orientando muito as políticas também, né, de construção ali do Instituto, voltados nesse momento para a parte de documentação, né, e principalmente por parte das tecnologias, né, eles têm, enfim, investido bastante nisso. Uma das iniciativas que tem sido fomentada aí pelo Instituto, né, em parceria lá com a UFG, né, que tem parte bem importante nisso aí, é a implementação, né, do sistema do Tainacan, né. Então, assim, eles estão estimulando bastante tanto o conhecimento e a formação sobre essa ferramenta, mas também, né, o desenvolvimento em si. Aí no Museu da República, eu lembro de quando passei por aí, né, existia um software exclusivo do museu, né, era o BDR, né, o Banco de Dados da República, que era utilizado ali para gestão e preservação ali do acervo. Então eu queria saber de vocês como é que está essa iniciativa do IBRAM na parte da documentação, né, no que tange o Museu da República. Vocês aderiram ao Tainacan, segue o BDR, como é que está sendo essa relação, né, de atualização ou de desenvolvimento dessa questão? Sim, eu vou te falar, não é nem a área dentro do museu que eu sou, minha colega Adriana Barreira, que ela é responsável por implementação, mas o Museu da República é um dos que aderiu ao Tainacan, né? Agora é muito interessante que, na verdade, assim, eu também conversei muito já sobre o Tainacan, entendendo, na verdade, o esqueleto dele, que, na verdade, ele funciona como um repositório, mas funciona também como uma coisa que pode integrar todos os
os bancos de dados dos museus brasileiros como um todo. A gente, tipo assim, num clique, a gente fala assim, ó, peças de Nossa Senhora. Paf, a gente vai achar em todos e vai abrir, tipo coisa de como é que é? Os Vingadores, sabe? Abre assim na sua tela, na frente e tal. Esse é o sonho, né? Sim. Mas a questão é que ainda, entre isso e acontecer de fato, ainda falta um arcabouço, ainda falta uma coisa bem de se implementar, porque ele tinha eu me lembro que teve um estagiário, sabe uns estagiários interessantes como você, que a gente às vezes pega, né? Era um estagiário nosso, bem nerd mesmo, né? Que ele pegou e ele sentou ali no Tainacan, que eu pedia para ele fazer um repositório, na verdade, da Igreja Positivista, e ele achou vários erros, mas eram vários erros de construção mesmo da coisa. Então, e aí isso é um processo. Só que, assim, infelizmente, né, a gente, no âmbito da administração pública, funciona meio como um regime militar, né? Eu identifiquei, um estagiário me identificou erro, então não adianta eu passar direto para o cara da UFG, que seria ótimo, né? Eu acho que nada impediria, né? Só que eu tinha que passar na época para o meu chefe, que passava para a minha diretora, que a minha diretora passava para não sei quem no IBRAM, e aí as pessoas vão problematizando. Ah, mas isso é isso mesmo? Assim, senta e vê. Assim, a pessoa achou. Então a gente tem esse gap de tempo que poderia ter sido mais rápido, e aí é uma crítica, eu não tenho nenhum problema de fazer essa crítica ao IBRAM. Eu sou do IBRAM, sou da casa, mas assim, a gente já tem aí mais de 10 anos de IBRAM, né? E até agora não surgiu um sistema que contemplasse uma integração entre as coisas todas, né? Então, assim, eu acho que o Instituto Brasileiro de Museus está atrasado nessa história um pouco, até por conta da hierarquia um pouco exacerbada que acontece dentro da casa. Mas isso é eu, André Angulo, pensando sozinho. Ninguém precisa concordar comigo, tá? Mas essa é a minha crítica, que eu acho que a gente poderia avançar mais se houvesse menos amarras hierárquicas como a gente sofre hoje dentro do Instituto. Essa é uma questão. Agora, é uma coisa muito bem desenhada. O projeto ele é muito interessante, porque ele permite, na verdade, que todo mundo mantenha os seus sistemas bases e haja uma migração sem a necessidade de você matar o anterior, né? Então, claro. É possível isso, né? Agora só falta acontecer de fato. Eu sei que o Museu Histórico está mais avançado, o Museu Histórico Nacional, e o Museu da República está aí o Museu da República, como tinha a criação de um sistema, como você falou, BDR, que foi lá nos anos 90, né? Então, ele foi, na verdade, vanguarda naquele período, mas também, como ele se tornou obsoleto ao longo do tempo, né? Ele é uma base, na verdade, se a gente pensar, ele funciona, ele até assim, ele cumpre a questão interna, mas hoje, para o passo, assim, para eu conseguir dar um passo, assim, para ter a otimização para o consulente em casa, inclusive com fotografias de todas, a gente deveria ter um investimento maior. Isso, inclusive, era um dos planos do Plano Nacional de Cultura, que estabelecia no Plano Nacional Setorial de Museus, que era como é que dizer, o escaneamento, né, a base de dados de todos os acervos dos museus brasileiros até 2020. Que ano que a gente está? A gente está em 2020, né? E isso não saiu do papel. Isso foi decidido em 2010. E eu estava na elaboração do PNSM. Né? Claro. Então, assim, é uma coisa que se projetou, mas que e não foi, e vamos ser sinceros, não foi por falta de recursos, Wellington. Foi por falta, na verdade, de estruturação mesmo. E aí a gente sabe que tem egos e tem hierarquias e aí também já são 5 presidentes que o IBRAM teve também ao longo desse tempo, então também tem uma descontinuidade nas questões, né? Então, assim, fica a minha crítica nesse ponto. Agora, como eu te falo, né, o BDR funciona numa questão interna, mas a gente tem que dar hoje, né, do momento do avanço tecnológico que a gente tem, eu tinha que estar, na verdade, você aí, eu conseguindo acessar todo o acervo do Museu da República, né, com fotos girando, né, e até eu conseguindo imprimir em 3D, né, agora aqui, né, é possível, mas a gente tem que ter essa coragem de querer fazer, né, é isso. Claro. Cara, sem dúvida, assim, essa é uma preocupação, acho que muito grande, assim, nos museus, né? Acho que boa parte dos museus, né, tá muito atrasado quanto a isso, né?
tem muitos, é sabido, né, através de próprio levantamento, né, dessas informações por parte do IBRAM também, que tem museu que não tem nem instrumento de busca local, né, então isso, assim, é um problema mais sério que a gente atravessa. A minha opinião, assim, né, enquanto Wellington também, assim, é que um dos pontos, assim, acho que marcos bem importantes também, já faz bastante tempo, né, a gente vai voltar lá em 2014 também, é lá a normativa em diário oficial do INBCM, né, que é a instrução normativa, né, da padronização. Agora esqueci o termo que eu falo tanto em INBCM, que já normatização de acervos, né, museológicos. Bens culturais nacionais. Bens culturais nacionais, exatamente, museológicos, musealizados. Então, o INBCM, isso, daí o INBCM, então, tem sido, assim, eu falo agora de uma experiência local que a gente tá tendo aqui, né, tá sendo bastante utilizado, principalmente para a gente entender aonde se quer chegar, né? Para a gente não trabalhar aqui isolado nesse sentido de, vamos fazer aqui com base na nossa realidade, mas entender, bom, acho que concordo plenamente contigo, né? Principalmente se a gente vai analisar o plano setorial de museus, né, para década, assim, né, que é um indicador assim que está muito atrasado, né? Era um objetivo assim que está muito aquém. Mas o que a gente pensa muito aqui na base, né? E quando eu falo na base aqui, né, nessa realidade que a gente discute hoje aqui no Musecom, é a gente tentar entender como a gente pode criar um trabalho que tenha uma mínima adesão em rede, que nem tu colocou anteriormente, né? Eu acho que o INBCM tem sido uma base para isso. A gente está trabalhando bastante, assim, até fica, né? Acho que eu comentei isso ao longo de várias lives aqui, né, ao longo do ciclo. A gente tem trabalhado bastante, né? Desde o último ano, não é de agora por causa do corona, mas temos trabalhado bastante na plataforma Tainacan, né? Não necessariamente só no WordPress, mas em toda essa preparação que é necessária, né? Da gestão, da construção de instrumentos de buscas, levantamento, digitalização de material, arrolamento, para poder chegar no ponto de poder publicar tão logo essa plataforma. A gente tem uma projeção ainda desse ano conseguir, né? Não, obviamente não com a totalidade dos nossos acervos, né? Porque o museu aqui ele tem uma particularidade, sim, que se a gente for somar peça a peça, ele tem mais de 700 mil peças, né? Porque são muitas tipologias de acervos diferentes, né? Então a gente vai, né, tá buscando justamente, né, formas de tornar esse sonho realidade. E uma coisa que a gente enfrenta, né, André, e eu acho que isso tem tudo a ver com o que tu falou aí do IBRAM, das questões de hierarquia, das questões também de colegiar decisões, a gente tem, né, positivamente na nossa estrutura aqui de Secretaria de Estado, a gente tem tido total adesão, assim, carta, né, temos tido autonomia para seguir nessa normativa, mas é sempre importante, né, eu acho que esse é um ponto bem delicado, sempre, né, em qualquer atividade de campo, é a gente construir esse entendimento em todos os museus, né? Eu cito muito aqui quando a gente discute, né, através de colegiados, né, dos museus aqui, né, quando a gente está sentado com os pares, por assim dizer, os exemplos aí dos próprios museus do Rio, né, o Museu Histórico Nacional, vocês, o Museu da República, né, no sentido assim de museus que, como tu falou, assim, são vanguarda e são pioneiros, né, na construção justamente dessas mecânicas de documentação, né, como o Museu da República com o BDR, e mesmo tendo, né, já um mecanismo de gestão, um mecanismo de documentação de seus acervos, se imbuem desse trabalho também de um trabalho de transição, né? A gente não pode sentar em cima do resultado que já alcançou, Sim. né? Que senão a gente pensa, Exato. Não, eu tenho aqui o meu Donato, eu tenho aqui a minha base XY e tá atualizada e é isso aí, né? Não vamos pensar em novos mecanismos, né? Então é importante sempre a gente fazer essa transição, né, do hoje para o amanhã, assim, senão a gente para no tempo, né, André? Assim, senão não tem... Exato. Não, a gente tá ferrado. E às vezes a gente fala, parece que a gente está falando só para os nossos pares aqui, Wellington, mas é assim, se eu puder dar um exemplo, assim, um exemplo bem tosco, mas um exemplo, assim, que é o que eu acredito no fundo do meu coração, né? Se a gente consegue, na verdade, fazer as bases, assim, de todas, assim, porque, assim, a gente tem que justificar o dinheiro que é gasto, né, nessas instituições. O porquê que, na verdade, é importante. Aí a gente entra nessa retroalimentação, né? O porquê da importância da memória, e aí o Rio Grande do Sul, na verdade, de questão de memória e de construção de narrativas, né? O Rio Grande do Sul ele é um dos estados, uma das unidades federativas mais poderosas nesse ponto, né? Olha aí, você está tomando um chimarrão agora e isso é uma identidade cultural tua, né? E o gaúcho ele tem
essa questão de ser, né, de afirmar uma tradição e tal, e isso é interessante. Agora, você imagina o seguinte, se a gente conseguisse o Tainacan, né, por que tem que rodar esse Tainacan? Porque você imagina um adolescente no interior de Goiás ou de Minas Gerais, que ele se identifique com alguma questão peculiar, né, da sua cultura, e ele vai conseguir ver lá o seguinte, olha, vamos dar um exemplo aí, né? Quantas cuias de chimarrão tem nos museus do Brasil? Vou fazer lá no Museu da República eu tenho umas 17 cuias de chimarrão, né? Do Getúlio, mais 4 dele, né? Getúlio Vargas, que é o gaúcho mais famoso de lá. Então, assim, eu estou fazendo essa brincadeira, mas assim, a gente também trabalha com a questão dos, vamos dizer, é uma particularidade do Museu da República, mas é uma questão interessante, são os presentes de presidentes, né? Se eu conseguir estabelecer, né, no interior do Crato, né, no Recôncavo Baiano, que a pessoa consiga acessar, poxa, o que o presidente do meu país ganhou, né? E que ele consiga acessar isso e ele vê que teve presentes, cara, tanto do Hugo Chávez, assim como do Barack Obama, entendeu? Sim. Então é uma questão interessante e é uma questão que a gente consegue ter um orgulho nacional a partir das pessoas saberem do que é o seu patrimônio. Então, por isso que isso tem que ser disponibilizado. E isso que você está perguntando é muito importante para a gente estabelecer como mesmo política pública, né, a questão de se implementar o que foi decidido lá no Plano Nacional Setorial de Museus. A gente tem que conseguir disponibilizar, que é uma questão de chamar de soft power mesmo, é que a gente consegue, na verdade, entronizar no país um conceito de nação mesmo. Nós somos brasileiros por causa disso. Olha a nossa especificidade, olha a nossa diferença, né? O Wellington tomando chimarrão em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eu aqui em Copacabana, entendeu? No Rio de Janeiro. O que nos une como brasileiro? É a língua, mas a gente tem isso que a gente tem que... Mas é uma questão que é importante a gente pensar, né, do que a gente botou no papel, da gente estabelecer aquilo como meta de fato. Então, assim, o escaneamento, a identificação dos bens culturais e a disponibilização digital disso tem que ser executada, né? E isso é para ontem, né? Claro. Porque o prazo era esse ano, né? Perfeito, André. Concordo plenamente contigo, assim. Só atualizando quem entrou depois na live, estamos recebendo o André Angulo, né, museólogo lá no Museu da República, museólogo do IBRAM, né, está nos dando aí várias aulas aí sobre esse cenário tão complexo e interessante que é lá o Museu da República, os museus no Rio de Janeiro. André, eu aproveito aqui então, né, acho que já que a gente está abordando bastante a questão mais especificidades maiores do museu, a gente não pode esquecer que os museus eles estão conectados, né, em relações que os transbordam, né? Relações institucionais e também sociais, né? Que os transbordam. Tu é um cara que tem uma relação muito grande assim, com a área do turismo também, né? Aí no Rio de Janeiro, enfim, desenvolve também, né, atividades profissionais voltadas na área do turismo. Queria saber de ti, assim, daí, de maneira mais geral, assim, né? Os museus do Rio de Janeiro, o Museu da República, que tem essa relação com o turismo. Eu lembro assim que o Museu da República tinha um problema até na parte do educativo aí, que tinha os próprios guias de turismo, muitas vezes, que nem comunicavam o museu e chegavam com um grupo, estavam fazendo mediação lá, e às vezes se confundia com uma coisa que nem parecia ser institucional, mas na verdade não era, né? Como é que tu imagina, né, que vai ser esse horizonte daqui para frente, né, dessa relação para o turismo aí no Rio de Janeiro, né, para o turismo de maneira mais ampla, essa relação com os museus, como é que está impactando isso? Os museus estando fechados também nesse momento que muita coisa está fechada, né? Queria que tu falasse, né, um pouco nesse sentido assim para nós as tuas impressões assim enquanto André profissional dessas duas áreas. Eu, na verdade... Agora, lembrando, Wellington, que a gente ainda nem respondeu o Inácio. A gente tem que voltar no Inácio ainda, né? Que eu me lembrei disso. Mas é só falando que aí eu vou fazer uma comparação, né? Eu sou, na verdade, bastante militante. Eu sou guia de turismo também, com muito orgulho. Fiz o curso de guia enquanto eu fazia a faculdade de museologia, isso lá nos anos 90. E foi o trabalho de ser guia que me permitiu sair da casa dos meus pais e morar sozinho, né? Então, assim, eu na verdade, eu devo muitas coisas à minha vida no turismo. E aliás, toda a minha vida acadêmica, eu consegui conjugar a museologia e o turismo. E isso
eu estou falando tanto na graduação, o meu trabalho de conclusão de curso foi o passeio escolar na Casa do Pontal, que aí era o que chama turismo pedagógico, que a gente pode avalizar assim como mestrado e o curso de formação avançada, que são as matérias de doutorado que eu fiz em Portugal, tudo teve a relação com o turismo, né? E aí, hoje, o que a gente, assim, hoje a gente está conversando aqui, né? O que os museus... Eu estou no museu público, você está no museu público, a gente está com o nosso salário garantido, né? A gente está bem na vida, se a gente for pensar do fato. Agora, no trade turístico, né? Os meus colegas guias, vamos dizer, eu estava na sexta e no sábado, e amanhã eu vou estar também distribuindo cesta básica para guias de turismo. A atividade, quando parou, quando deu o fechamento das fronteiras e tal, e tudo, em março, a galera está sem receber desde março, entendeu? Então a gente está numa situação meio que caótica, assim, eu não, porque sou servidor público federal, mas assim, eu faço parte de um coletivo chamado a Liga de Guias, Liga Independente de Guias do Rio de Janeiro, e a gente, na verdade, está tentando fazer alguns projetos de lei que a gente conseguiu no âmbito municipal, no âmbito estadual, e 2 emendas na 948 e na 963 no âmbito federal, para tentar prover um programa de renda mínima para os guias de turismo. E não estou nem pensando nos motoristas de van, nos promotores, em toda a cadeia. Estou pensando só no guia, que está... na verdade, eu sou casado com uma guia de turismo também. Então, assim, a gente está assim, num momento assim, que a galera está sem receber nada, né? Então, aluguel atrasado, contas atrasadas, e já chegou num ponto falimentar, né? De precisar de comida. É uma coisa que eu, na verdade, eu sempre tentei evitar. Ter que chegar a distribuir cesta básica, mas a gente conseguiu com Pão de Açúcar, com Corcovado, aí 350 cestas básicas, e eu estou distribuindo isso aonde? No Museu da República. O Museu da República, logicamente o Mário entendeu isso, a gravidade da coisa, o museu é um ponto turístico do Rio de Janeiro, e a gente está lá, na verdade, amanhã eu vou entregar para as pessoas que não conseguiram sair de casa ainda, né? Então, assim, a gente está numa situação complicadíssima. Agora, pensando em futuro, pensando assim como o Inácio tinha perguntado, né, até para poder responder a pergunta dele, que não é nada fácil, né? A gente tem boas perspectivas? Tem. O problema é que a gente está hoje numa agenda política muito complicada, né? A gente está hoje numa situação que a gente nunca viveu nesse país, que a gente está completamente dividido, na verdade, politicamente. Essa é a grande verdade. A gente está pior do que Estados Unidos, democratas e republicanos, né? A gente conseguiu chegar no esgarçamento das relações sociais que a gente nunca tinha visto isso antes. E no meio de uma crise mundial. Então, assim, e aí eu acompanho também o movimento dos trabalhadores da cultura, que assim como os guias de turismo, eles também estão... também foi uma das primeiras atividades a parar e possivelmente vai ser uma das últimas a retornar. Então, assim, tem uma galera também muito complicada, mas a galera da cultura é uma galera mais volumosa e que faz mais barulho, né? Então, eles estão conseguindo avançar no Congresso e conseguindo avançar em outras coisas, né? Agora, o que acontece? Eu acho que a gente tem que, na verdade, se estruturar os museus, eles vão ter que se reinventar, né? Essa palavra está meio que na moda e dá um certo calafrio, mas algumas coisas a gente tem que pensar. Não vai dar para voltar dessa pandemia, a gente abrir as portas dos museus e pensar que nada aconteceu. Pensar no o que foi esses 2 meses aí, e quiçá, se bobear, vai ser 3 meses, até um pouco mais, o que aconteceu nas nossas vidas e o que a gente tem que repensar enquanto atividade industrial, enquanto relações sociais, né, enquanto pirâmide social. A gente vai ter que repensar que, na verdade, não estava muito interessante o que estava acontecendo, né? Essa é a opinião que eu tenho, né? Claro. Aqui também, né, o André, assim, a gente tem que colocasse, assim, né, porque o arcabouço daí da cultura, né, claro, os profissionais de museu, de certo modo, né, que nem tu falou, a gente tem uma certa segurança, até porque, né, principalmente nós, assim, né, para citar exemplos específicos, que a gente, né, consegue desenvolver nossas atividades em teletrabalho, né, e segue vinculado a uma instituição, né, mas justamente quem estava, né, tem uma relação mais de mercado, assim, a gente tem um exemplo, e eu aproveito já para ia fazer isso no final aqui da live, né, tenho feito em todas elas, mas
um exercício que foi feito aqui pela Secretaria de Estado da Cultura foi justamente o registro, né, todo um primeiro trabalho de cadastramento, né, de profissionais da área da cultura que atravessam o estado de vulnerabilidade social por conta da parada total das atividades, né, e impossibilidade de buscar justamente sua fonte de receita habitual. E existe uma campanha em curso, né, uma parceria da Secretaria de Estado da Cultura com a Defesa Civil para a arrecadação de cestas básicas, né? Já foram mais de 300 cestas básicas que estão sendo distribuídas também para esse pessoal que se cadastrou, né? A coleta, né, para quem é aqui de Porto Alegre, né, está sendo ali na Casa de Cultura Mário Quintana, na Travessa dos Cataventos, né? Vai até essa quinta-feira. Então, assim, é um exercício que a gente tem que fazer também, né? Que nem tu falou, né? Tu dando todo esse suporte aí na parte de tentando construir justamente fazer esse barulho, né? Que nem tu comentou, assim, de tentar pleitear algo dentro da política pública mesmo, que é importante. E daí tu citou o espaço do museu nesse sentido ali, como um espaço mesmo de coleta, e é importante, né, e não falo isso da boca para fora, como quem quer aparecer num momento de dificuldade como esse, mas eu acho que o museu, o museu e esses aparatos culturais, aqui no caso da Casa de Cultura, né, que é o espaço que tem uma estrutura melhor para fazer esse recebimento, eles são um espaço que tem que se colocar na roda nesse momento, né, aí para auxiliar o pessoal do circo, auxiliar, né, outras relações de trabalho, outras pessoas que hoje estão muito mais prejudicadas que essencialmente, né, a rotina dos museus, né, e o funcionalismo, né, nesse sentido mesmo, na perspectiva de sobrevivência. Exatamente. Bom, mas de maneira geral, de maneira mais amplas, assim, né, André? Essas eram as questões que a gente ia abordar por aqui. Tem mais uma questão para trazer para ti, assim, mas a gente tem em torno de 9 minutos aqui, então a gente vai ter que ser um pouco mais sintético para fazer encerramento, que o Instagram nos dá um teto de 1 hora, né? Mas então, assim, e daí queria saber contigo, assim, aí no Museu da República, né, como é que, e da própria, daí não envolve só o museu, né, o âmbito de gestão do museu, mas acho que daí também o âmbito do IBRAM, mas também, assim, o âmbito da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, né, como é que tá esse horizonte, que tu, assim, a tua impressão, assim, os museus estão tão próximos de uma possível reabertura através de uma estrutura específica de operação, ou tu acha que esse teletrabalho segue por mais tempo? Como é que é a tua impressão e como é que estão sendo os debates por aí? Não, eu acho assim, tem uma questão hoje que a gente consegue desenvolver, a questão burocrática, né, pelo menos no âmbito do governo federal, né, o SEI, o Sistema Eletrônico de Informações, né, até que ele foi gerado pelo TRF4, que é o Tribunal Regional Federal aí do Sul, né? Sim. Que até que eu costumo brincar, né? Tipo assim, o negócio é tão ágil que quando o TRF4 deu, né, a coisa que o Lula foi condenado, o Sérgio Moro de Portugal fez o pedido de prisão dele em 19 minutos, né? Então, assim, agilidade existe nessa coisa, né? Não sei nem porque eu dei esse exemplo, porque eu estou tão perturbado com essas histórias, mas tudo bem. Mas a questão só que particularmente lá no museu que eu trabalho, Wellington, não dá para ficar na vida toda virtual o teletrabalho, porque eu tenho que cuidar do acervo, eu tenho que ver o fundo. Sim. Tem lá os presentes presidenciais que a gente recebeu recentemente, então tem coisas que ainda estão em quarentena, né? Então, assim, eu estou na quarentena da quarentena. Então, não adianta, não dá eternamente para ficar numa coisa. Então, assim, vai ter que voltar. Né? A gente tem lá o jardim tem animais, e agora animais e aumentou, não sei se você sabe, a gente tem pavão agora, tem cisne, legal. Entendeu? Só tinha pato, né? Agora tem pavão, né? Os pavões lá, assim, eles estão se sentindo os donos do palácio. Então, assim, tudo tá ótimo, né? Gavião tá pousando no gramado, entendeu? Eu tô achando lindo, mas assim, tem uma hora que vai ter que voltar à normalidade, né? Logicamente que o problema é que nesse momento não tem, vamos dizer, fica em casa de fato, porque não dá para. Eu passei o negócio, teve um dia que eu tive tudo bem, foi psicológico minha, eu peguei o negócio e eu tive uma falta de ar, né? Então, assim, imagina se eu tivesse que ir para uma emergência, né? As emergências aqui, o nosso sistema público de saúde já era uma tragédia, né? Então, agora, eu tenho plano de saúde, até sou privilegiado, mas a questão poxa, não vai ter respirador, não vai ter coisa. Então, a gente tem esse momento que o índice de morte está muito alto. Agora, passando isso,
eu tenho um meio certo medo dessa. Os museus têm que se reinventar e tal, mas a gente tem os museus tradicionais que têm acervos, né? A gente tem o trabalho presencial de cuidar do acervo lá, mano a mano, com ele. Pegar ele, limpar ele, né? Fazer higienização, ver, controlar temperatura, umidade, né? Então, isso não dá para fazer por teletrabalho, entendeu? Então, tem essa questão, né? E tem uma hora que, como eu tô falando, daqui a pouco eu não aguento mais ficar dentro de casa também, entendeu? Eu já tô pirando aqui dentro de casa, né? Porque, como você hoje tá live, né? Livei o banheiro, livei a sala, né? A gente tá liveando tudo, entendeu? Eu até comigo mesmo eu tô impressionado, como eu tô limpando o banheiro. Cheguei ao cúmulo de pegar um palito de dente para ir na junta, cara. Tá branquinho o banheiro, entendeu, bicho? Tá uma coisa assim, porque aí tá sobrando tempo, né? Mas eu não aguento mais ficar dentro de casa, entendeu? Sim, entendi, André. Mas por aqui também, cara, por aqui a gente tem um pouco dessa preocupação, que nem tu falou, assim, a gente tem uma rotina de vistorias aqui também, no mínimo uma vez na semana, uma vez a cada 10 dias, assim, a gente faz de 1 a 2 vistorias ali, né? A gente está contando muito com as nossas equipes, que infelizmente não puderam parar nesse momento, que são as equipes da vigilância, né? E a equipe de serviços gerais, né? Porque esses são serviços essenciais, assim, porque se o museu fica sem segurança, a gente coloca em xeque aí a memória institucional, aqui no nosso caso, da comunicação, né? Como um todo, exato, né? Fica sujeito a uma série de questões aí. Então, a gente está em total contato com eles, né? Eles têm sido, assim, mágicos, né, nesse sentido, né? Sempre que eu vou lá, a gente mantém a distância, mas consegue bater um papo, né? Atualizar tudo, a gente faz as vistorias nas reservas. Mas, como tu disse, né, tem toda uma demanda de atividades que é presencial, né? Que a gente não tem muito como mudar. E até nesse sentido, assim, eu sempre... eu lembro muito, assim, dos tempos que estava aí no Museu da República, porque a parte de reserva aí, né, sempre para mim foi um exemplo, assim, com um trabalho extremamente, assim, né, dividido, não no sentido de que não segue no mesmo horizonte, mas assim, cada um com uma função bem específica, né, dentro desse arcabouço mais amplo, que é essas rotinas, nesses protocolos de conservação e de trato de ar, né? Lembra lá o laboratório de restauro, o trabalho ali específico com a documentação, aquela transição, né? Lembro com muito carinho também a gente implementando lá o armário tridimensional das obras maiores, lá lembra aquele armário que até hoje para mim, assim, o armário mais bacana que eu já vi, assim, para tridimensional até hoje é aquele lá que foi implementado naquela ocasião no Museu da República. Né? Então... Para bidimensional, você falando. Para bidimensional, você fala para os trainéis, não é? Isso você está falando? Não, os trainéis também, mas eu estava falando aquele grande que a gente botou os bustos ali o da esquerda, quando entra ali. Sim. Aquele é o meu preferido. É o meu preferido. Esse foi instalado quando eu estava por aí, ó. Contribuiu um pouquinho aí na movimentação dos assentos para aquela. Mas aquele de trainéis lá também para o bidimensional é magnífico, né? Acho que uma grande referência aí também. Pelas reservas técnicas que eu conheço aí Brasil afora, foi uma das assim que eu tive essa melhor dimensão, assim, também pude por mais tempo ficar por aí, né? Acho que foi bastante interessante. Mas, enfim, a gente tem debatido muito e acho que, para além da gente definir uma data, né, definir o como, né? Então, a gente está, né, bastante em linha aqui com as orientações do ICOM, né, ampliando esse debate interno na secretaria e internamente para a gente conseguir achar uma solução e, quando for o caso de reabrir, né, de voltar a uma rotina mais presencial, a gente faça isso da maneira correta. André, sinalizou aqui para mim, né, no Instagram que a live tem 1 minuto e 45 ainda de duração, que ela fecha aqui sozinha. Queria te agradecer muito pela tua presença, tá? Por ter participado aqui conosco, de ter topado esse desafio. Queria deixar aqui, além de deixar online, queria que tu estendesse depois aí para toda a equipe do Museu da República, né? Principalmente para quem esteve comigo lá, para Paloma, para o pessoal, né? Todo aí da Reserva Técnica. Não sei quem se aposentou, quem não se aposentou ainda, mas lá a Regina, a Norma, né? A Norma sei que já se aposentou, né? Mas que mande esse beijo aí, esse abraço, que sem dúvidas assim é um lugar que eu lembro com muito carinho, assim, e é uma grande inspiração profissional para mim na minha trajetória. Passo para ti, então, restando esse 1 minuto e 5 para te fazer também a tua despedida aí e mandar o teu alô.
Ô, Wellington, eu agradeço muito o convite, fiquei lisonjeado, ainda mais que hoje, né, Dia Internacional dos Museus, eu estar fazendo essa live com você aqui, que passou pela gente, né, lá no Museu da República. Eu acho que me dá aquela carinho, assim, que eu sempre costumo falar, né, assim, principalmente para os estagiários curriculares. Olha, aqui passou pessoas muito bem-sucedidas, e você é um dos exemplos, ó. Temos até diretor de museus, né, você e outras pessoas também. Então, assim, eu quero agradecer muito. Quero dizer a todos que o Museu da República, a gente está de portas abertas, você pode passar o contato, né? Pode o e-mail, mr.museologia@museus.gov.br, é o e-mail do meu setor. O meu pessoal